Saudações! Hoje irei falar a respeito dos pactos no satanismo de LaVey. Talvez o mito mais difundido pelas religiões brancas contra o satanismo seja a necessidade do satanista de se engajar em rituais macabros, muitas vezes envolvendo o sacrifício de animais ou crianças, com o intuito de assinar um pacto de sangue no qual vende sua alma ao diabo. Quanta bobagem! Imagino que os ouvintes aqui sejam pessoas instruídas que percebam imediatamente o ridículo desta fábula, que causa repúdio instantânea em qualquer ser humano sensato. O pacto satânico é muito mais sutil. A venda da alma para o demônio e outras mentiras do gênero guardam sua origem em acusações fantasiosas criadas pelos caçadores medievais de bruxas que buscavam quaisquer pretextos para queimar seus inimigos políticos e seguidores da religião pagã. É claro que o satanista ri de tais falácias e sabe que acreditar em um pacto satânico para vender a alma seria o mesmo que acreditar nas mentiras da igreja, as quais já superou. Mas de fato existe um pacto satânico, só que de natureza muito diferente daquela sonhada pelos inquisidores e pessoas dos dias de hoje. Um conceito importante sobre se vender a alma é o seguinte: o que é a alma afinal de contas? Ela realmente existe. Como podemos vender uma coisa da qual não temos qualquer indício de que de fato exista? Na verdade, a alma não passa de um fraco conceito metafísico sobre a qual se edificaram as mais doentias crenças humanas. Foi quando os líderes religiosos separaram corpo e mente que começaram a exercer seu poder sobre aqueles de mentes mais fracas. Dividir para conquistar. Quando o homem ainda vivia em uma era de extrema ignorância, deparava-se com alguns fenômenos que eram realmente complicados de entender. A humanidade primitiva não possuía qualquer base de fisiologia ou neurologia e não poderia entender coisas como seu raciocínio, suas vontades, seus sentimentos, sua imaginação, seus instintos e muitas outras capacidades que aparentemente não possuíam qualquer conexão com o corpo físico. Estes fenômenos pareciam só estar presentes no tipo humano e por isso nossa espécie se achou no direito de declarar-se como a mais importante espécie do planeta. Enxergando-se como um animal superior, admitiu que deveria também ser possuidor de algo especial. Este algo especial foi chamado alma. É exatamente este o divino desenvolvimento espiritual e intelectual que LaVey menciona na 7ª declaração satânica da Terra. O ser humano notava sua distinção quanto às demais espécies e precisava de algo que justificasse sua prepotência. E após alguns milhares de anos de evolução, o Homo sapiens mergulhou na auto-ilusão e se autoproclamou o possuidor de uma alma. A alma, é claro, era eterna, o que confirmava nossa superioridade quanto aos outros animais. As explicações ainda mais imaginativas preocuparam-se em explicar o que acontecia com a alma após a morte e teorias fantasiosas como a ressurreição, a reencarnação e tantas outras foram se formando nas diferentes tribos. Os líderes de cada uma dessas tribos, aproveitando-se dessa fraqueza, passaram a usar a alma para controlar o corpo e a vida das pessoas, e as pessoas passaram a seguir centenas de regras e mandamentos para não irem para o inferno, para o céu ou para agradarem a seus deuses ou interromperem os ciclos de reencarnação. Esta foi a grande ironia da alma, pois o mesmo conceito que nos separava e nos fazia superiores aos outros animais agora era usado pelos poderosos porta-vozes da metafísica para atar a ideia de comportamentos que não lhes interessavam. Mas já é chegado um novo tempo onde não mais temos que nos submeter a esse ou aquele senhor das almas. A ciência evoluiu a tal ponto que hoje sabemos que os fenômenos antes creditados à alma são na verdade frutos de ações e reações de nossos próprios cérebros e corpos de carne. Nosso raciocínio, nossas emoções e imaginação são manifestações da matéria e podem ser satisfatoriamente explicadas pela psicologia, sociologia, biologia, neurologia e tantas outras áreas do conhecimento humano. Por esse motivo não precisamos mais seguir aqueles que, com suas explicações fantasiosas, tinham autoridade sobre o nosso ser. Antes era ensinado que a alma que criava o corpo, hoje sabemos que o raciocínio, a consciência, a imaginação e outros fenômenos como os sentimentos são produtos de nosso cérebro humano e da interação deste com o mundo físico. É o corpo que precede a mente e não o oposto. Os fenômenos que deram origem ao mito da alma humana são na verdade bem posteriores à formação de seu corpo físico.
Primeiro nós fomos somente um ovo de zigoto com os cromossomos de nossos pais, mais tarde somos um amontoado de células, então um feto, e quando nascemos ainda tínhamos uma autoconsciência bastante primitiva, éramos só um corpo tentando sobreviver e se adaptar ao seu ambiente. Na infância aprendemos a imitar primeiramente nossos pais e mais tarde aqueles que nos rodeiam, exatamente como os macacos. Nosso cérebro gradualmente passa a ter configurações cada vez mais complexas até que no fim do primeiro estágio da vida nos tornamos plenamente conscientes de nós mesmos e desenvolvemos uma mente. É uma grande ironia o fato de a igreja batizar as crianças antes mesmo delas terem a suposta alma ou consciência de si mesmos. O mesmo ocorre com o processo evolucionário em grande escala. Após anos de evolução, os seres unicelulares dão origem a bactérias, vermes, peixes, répteis, mamíferos e finalmente a primatas que podem compor sinfonias, escrever romances e inventar com seus cérebros de carne e conceitos como alma e paraíso. O neurologista Anthony Dancil, em seu livro O Erro de Descartes, nos lembra bem que existe uma escala crescente de complexidade na natureza, e, sendo o pensamento a mais complexa manifestação de natureza, é natural que apareça por último. Já podemos nos enxergar como realmente somos, imanências físicas do universo e verdadeiros corpos de carne em interação com o mundo material. Claro que fazer isso é um ato ainda de extrema coragem em um planeta tão irracional e supersticioso como o nosso, onde a maioria das pessoas ainda prefere ignorar o conhecimento e as descobertas científicas para crer em uma alma eterna, em anjos, em realidades transcendentais para as quais não temos quaisquer evidências. Mas essa não é a atitude do satanista, que reconhece a verdade e não tem medo de se livrar de conceitos que já foram superados. Portanto, não há sentido para o satanista empenhar-se em vender sua alma, nunca houve uma alma para ser vendida. Mas mesmo assim o espírito faustino ainda tem sua razão de ser. Pois representa aquela classe de seres corajosos o suficiente para trocarem a ilusão do céu pela certeza da terra, são aqueles que trocariam toda a eternidade por um único momento que lhes valesse a pena. O verdadeiro pacto satânico é exatamente isto, um acordo consigo mesmo em não se deixar levar pelas mentiras alheias. O pacto é o autoconhecimento e o trabalho em sintonia consigo mesmo, o self, em busca da própria felicidade aqui mesmo na Terra. O pacto é sem qualquer dúvida feito com Satã, pois Satã é o nosso eu superior e representa a emancipação e a vida em sua totalidade, que não nega a si mesmo em nenhum aspecto real e não se deixa enganar por mentiras e ilusões. Assinar o contrato com Mefistífeles torna-se o seu próprio senhor, responsável pelos sucessos e fracassos de sua própria vida. Sua alma não pertence mais a reinos invisíveis que nunca conheceu, mas agora sua mente e seu corpo são um só. Você morre nos céus para nascer na terra, e torna-se assim, não mais um escravo de um Deus inexistente, mas senhor de sua liberdade pessoal e terrena. O satanista toma de volta a vida que havia lhe sido roubada pelas mentiras metafásicas que dominaram tantas gerações passadas. O satanista dispensa seu anjo da guarda e declara a independência com relação a todas as antigas correntes que o prendiam. Fechar o pacto com Satã é a metáfora perfeita usada para o processo em que nos tornamos senhores de nosso próprio eu e reis de nosso próprio destino. Não é preciso um ritual para se assinar este pacto. O pacto é assinado a todo instante na vida daquele que se dedica à realização de sua verdadeira vontade. Você assina o pacto com Satã sempre que não trai a si mesmo e luta por seus interesses pessoais. Não precisa-se de um ritual de sangue, nem se engajar em complicadas cerimônias. Tudo que você precisa fazer para invocar Satã é olhar para dentro de si mesmo, e tudo que você precisa para assinar o pacto é um pouco de amor próprio e coerência do seu comportamento para com seu eu superior. Feche então o contrato com Satã, tome uma atitude para o seu próprio benefício. Encare o fato de que a alma imortal é um conceito mentiroso e desnecessário e que o mundo físico é o único mundo existente e é o lugar onde podemos realmente viver. Mefistífeles, sussurrando de dentro do canto mais escuro de seu coração, lhe promete todo um mundo de prazeres e conquistas indizíveis. Faça algo para si mesmo. O contrato só tem uma cláusula e nela lê-se em letras escritas com seu próprio sangue: ame a si mesmo sobre todas as coisas, e ao próximo como este a ti. Bem pessoal, era isto, espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem e se inscrevam no canal, e tenham um bom dia.